Só porque não recorri. Oh, Deus em oração. Será que a colega desistiu? Bom, eu quero registrar aqui, pessoal, um presentinho que eu ganhei. Chegou pela Shopee. No Dia das Mulheres, eu não consegui fazer no outro dia, eu tava muito preocupada, tensa com as lives, mas chegou o presentinho aqui da minha amiguinha. Ah, a Karine tá chegando. Não era pra ter, é só pra gravar e ficar registrado. Meu coração agradece de coração mesmo esse presentinho maravilhoso que chegou pra mim no Dia da Mulher, né? Uma amiga muito querida da minha filha, que também acaba se tornando meio afilhada em alguns momentos, conselhos, né? Deixa eu ver como é que eu posso convidar ela. Você não tem pedidos? Karina, clica no botãozinho da câmera, do lado do bonequinho com uma setinha. Ali você pede para participar da live. Aí eu te aceito e você entra comigo, tá? Vamos lá, enquanto isso, quero mostrar aqui um livro do Dr. Ricardo Vargas. Esse livro, 8 princípios de saúde. Então, há aqueles que falam princípios, há aqueles que falam valores, aqueles que falam remédios, como está anunciado na minha palestra, na minha live, perdão, no sábado à noite. Já fechei com um convidado especial, com um convidado, né? A princípio, um. Vamos ver se vai ter a participação de mais um que eu convidei também. Mas esse aqui é um das propostas de acrósticos, né? Não sei se vocês podem ver aqui, ó. Água, descanso, exercício, luz solar, ar, nutrição. Acho que esse aqui é temperança, né? Acho que do relógio, equilíbrio e esperança. Adelante, é o título do livro do Dr. Ricardo. E eu trabalhei numa empresa, isso eu ia contar depois, né? Mas como a Karina chegou, eu conto no sábado. Vamos lá, seja bem-vinda, Karina. Seja bem-vinda. Pode continuar, minha querida. Termina sua linha de pensamento. Não, eu só dei uma palhinha porque eu fiz aqui eu já tinha falado que eu ia fazer, né, a apresentação do presentinho que eu ganhei no Dia das Mulheres, chegou pelo correio, não é sempre que isso acontece, então tem que deixar registrado em algum momento, né? E eu não consegui em outra oportunidade, né? Mas, Karine, seja bem-vinda, que bom que deu pra gente fazer ainda um encaixe. Essa semana está sendo muito especial, porque é a primeira, e a primeira a gente nunca esquece, né? A primeira Pois é. a gente nunca esquece, a primeira semana online. Eu já tinha feito alguns ensaios, tenho vários canais de vídeo. Assim, eu gravando para mim mesmo e eventualmente disparando para um ou outro segmento, contatos, mas no contexto mesmo de alcançar a estratégia. Você tem que falar com as pessoas distantes e não vai o vídeo longo pelo WhatsApp, tem que subir para o canal. Mas por isso mesmo, né? Mas agora é uma proposta diferente, né? Entrevistar profissionais desse naipe de vocês aí não é tão simples, não é tão fácil. A gente, às vezes, dá uma tremida nas pernas, né? Mas a gente vai. Então, seja bem-vinda. Como é que é a Karina? Da onde a Karina é? O que ela faz? Desde quando ela faz? O que motivou você, né?
a se aprofundar ou a escolher esse ramo de estudos, para começar? Então vamos hoje fazer um bate-papo, né? A gente vai trocar, compartilhar experiências e eu acredito que será uma bênção para a honra e glória de Deus, né? Sim, então eu quero... vai ficar registrado para as pessoas verem depois, e depois a gente pode subir para o nosso canal no YouTube para fazer outras experiências, outros quadros, assim, semelhante a essa proposta que tu trouxe, específica, assim, né, de um órgão bem na lata, assim, e é uma coisa tão importante. Olha, eu me lembrei muito hoje à tarde da primeira palestrante que eu assessorei, que ele ainda usava aquela narrativa, né, de dizer que o intestino tem uma que dentro do intestino tem que ter uma vassourinha, que a água é o detergente que lava a louça. Essas coisas eu resgatei hoje, toda essa fala no que diz respeito ao intestino e à máquina humana. Foi muito legal. Eu fiz uma viagem ao túnel do tempo, quando esse, no caso em específico, também fazia teatro e tudo, era da Associação Paulista Sul, e começou a fazer esses trabalhos de saúde, palestras, empresas e tal, com o maior vendedor de livros da casa publicadora, que eu respeito muito. Não cheguei a trabalhar com ele diretamente, mas visitei, já tive pessoalmente com ele, por ocasião do ano que a minha filha teve apendicite aguda. Então, é muito tema para falar, né? Muita coisa que eu aprendi no hospital, que eu visualizei do corpo humano ali, tá a sensibilidade, quantas horas de cirurgia, morre e não morre, assim, como que a vida ela é muito sensível, numa hora para outra você pode ir parar, né, num hospital, numa UTI. Então, assim, ali foi que eu percebi que por mais que a gente se previna, que por mais que a gente se cuide, ainda existe essas surpresas, né, desagradáveis, e aí vai, né? No decorrer dos assuntos eu vou encaixando aí aquelas prerrogativas que a gente ficou cogitando em casa. Ai, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Por que ela teve isso? O que aconteceu? Foram muitas perguntas, né? Mas lá, assim, a gente pôde perceber que eu mesma, quando era adolescente, eu só ouvia falar de apendicite em adultos. E de repente, mais recentemente, a gente ouve assim sobre crianças, e o hospital tinha acabado de ter uma baixa de pelo menos 5 crianças naquela semana. Então, assim, foi impactante demais para mim. Mas vamos lá, vamos pelo começo, né? Essa já é uma experiência pesada, deixa para o final. Nós vamos só comentar alguns nichos, né? Porque o assunto é muito amplo. Daria para fazer uma sessão de lives, né? Vamos dizer assim, uma série. Bora então, fazer, bora fazer. Bora fazer. Vamos trabalhar nisso. Bem, eu me chamo Karine Westphal, e sou terapeuta naturopata clínica funcional. Então, nós trabalhamos nessa área de saúde. Eu já trabalho na área de saúde desde 2000. Desde o ano 2000. 20 anos aí a fio, né? E aí, essa área em especial aconteceu por vamos dizer assim, uma circunstância que me fez simplesmente aceitar o desafio. Oi, Christian, hello, que bom! Surpresa aqui. O Christian é um amigo muito querido lá do Rio de Janeiro. Ele e a família dele. Seja bem-vindo ao canal 8 Bem e Você Oficial. E é uma pessoa assim que a gente tem um carinho assim, eu costumo dizer que ele é meu irmão, né? E ele sabe disso. Muito querido. Que bacana. Família. Muito bom. Mas vamos lá. Então, assim, aconteceu por uma coisa que particular na minha casa. A gente sempre trabalhou na área de saúde e a gente sempre cuida dos outros, né, Rosi? A gente sempre cuida dos outros, a gente sempre se dispõe a
a cuidar de outras famílias, de pessoas, de queridos amigos, e a gente está sempre nessa toada. Acontece Sim. que, quando é no nosso lado, a nossa vida, aí as coisas começam a, né, pega. Por incrível que pareça, a gente dá um blackout e a gente fica assim, por onde começa? E aconteceu algumas circunstâncias na minha família, né, na minha casa, que eu tive que tomar algumas atitudes. Mas na grande maioria das atitudes eu falei assim, gente, meio complicado, né? Mas eu vou passar para vocês, Sim. vou contar um pouquinho a experiência. O meu Sim. filho, ele, graças a Deus, nasceu um menino lindo, maravilhoso, robusto, vermelho, né? Assim, ele transparente, é que a gente via as veiazinhas, era uma gracinha. É claro, como uma boa mãe coruja, eu vou dizer que ele é lindo e maravilhoso, eu acho. O que acontece? Que o meu pequeno foi crescendo, foi desenvolvendo e saudável. E eu amamentei o meu filho até 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês dele eu amamentei. Eu tive esse privilégio. E depois que ele fez depois que ele desmamou, passou-se um tempinho. Logo depois ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos. Ia fazer 2 anos. E ele começou a ficar gripado, uma gripe em cima da outra, né? Gripes, resfriados e começou a desenvolver pneumonia. E era uma em cima, era algo assim absurdo. E isso começou, eu fiquei apavorada. Nós temos uma alimentação muito equilibrada. E aí eu falei, meu pai, que é isso, né? Só que nós somos a alimentação, mas o contexto onde a gente vive, né? O ambiente, e tudo isso influencia. E eu fiquei muito preocupada. E levamos ele em todos os profissionais que nós conhecíamos da área. Então, alergista, pneumologista, todos os istas da vida nós levamos. E nós ficamos naquele, né? E era muito medicamento. Sendo que esses medicamentos, eu era acostumada com ele e ministrar ele no hospital. Então a gente ministrava eles. Eu conhecia muito bem, praticamente todos eles. Você é enfermeira também? Técnica de enfermagem, Karine? Não. Sim, eu sou enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem. Que bacana. Vou puxar um pouquinho mais para cá, o sinal tá saindo. E aí, eu simplesmente... Você me ouve bem? Você me ouve bem, Karine? Então sim. Tá bom. Melhorou agora. Tá eu jóia. Sim. E aí, eu conhecia aqueles medicamentos e eu sabia o quão nefasto ele era e quão complicado, né, esses medicamentos nos causam ao longo do tempo o uso dele. E o que me chamou a atenção é que o menino ia cada dia piorando. E chegou num ponto em que eu tinha que fazer nebulização com ele a cada 30 minutos. Eu tinha que fazer nebulização, ele começou a fazer uso de bombinha. E a pneumologista chegou para mim e falou assim, uma boa pneumologista até, né, sinal, e acompanhado com os pediatras, eles chegaram para mim e falaram assim, mãezinha, seu filho vai ficar a vida toda dependendo desses medicamentos. Na hora que me falou isso, a chave virou, né? A chave virou. Imagino. Sim. Falei, como é que... Meu filho eu procurava fazer a alimentação mais saudável possível. No meu conhecimento, nós somos vegetarianos, desde nascença, e eu passei o conhecimento que eu sabia até então para os meus filhos. E
mais saudável possível eu procurava fazer, dentro do meu conhecimento. Quando a médica me falou isso, o coração da mãe aqui pulou, né? A mãe falou, como é que é? Meu filho nasceu normal e eu vou ter que passar a vida inteira dando medicamento para ele? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, vou estudar. Eu primeiro orei a Deus, eu clamei muito ao Senhor pelo meu filho, porque tinha noites que eu pensei que eu ia perder ele. E eu já não dormia direito, né? Sempre falando, pô, eu vou perder meu filho. Eu já estava quase me conformando com isso, porque existia noites que não tinha como. E acontece que quando ela me falou isso, a chave virou e eu fui estudar. Foi aí que eu descobri a naturopatia. E aí Deus, eu falo que não tem outra perspectiva, não tem outra coisa. Fui encaminhada, né, por uma receita. Aconteceu, eu fui ler os livros, eu fui abrir os livros. Eu fui pegar desde a biologia simples até a mais complicada, como é que funciona o sistema digestivo, como é que funciona o sistema respiratório, como é que faz as mudanças. Eu fui estudar. Eu caí em cima da matéria e eu fui estudar por hora. Falou é corpo humano, eu estava estudando. É química do corpo humano, eu estava estudando. E quando Deus me permitiu ter essa receita, que a médica disse que meu filho ficaria a vida inteira, né, dependente dos medicamentos, eu comecei a fazer o tratamento com ele com esses medicamentos naturais, fitoterápicos. Também estudei muito fitoterapia. É uma das coisas que eu me especializei. Ainda estou na especialização, tá? Eu não terminei. Ainda falta muita coisa, que sempre tem algo novo, sempre tem algo novo. São ciências auxiliares, né? Assim, complementam-se, né? Nesse processo de reversão de doenças, de tratamentos, né? De cura mesmo, né, Karine? Cura mesmo, né? Nós vamos falar isso ainda, vamos chegar lá, né? Estou dando spoiler. A naturopatia, ela é considerada uma medicina integrativa, né? Ela é uma medicina que, junto com a tradicional, a gente tem excelentes resultados. Então, eu fui estudar. E qual não foi a minha surpresa que dentro de um mês, com meu filho, um mês, certinho, eu fazendo tratamento com ele todos os dias, ele ficou curado. Essa é a palavra. Eu posso dizer isso como mãe. Meu filho nunca mais teve crise de asma, bronquite e nem pneumonia. Nunca mais. Que bênção, Karine! É algo assim que eu posso contar que o poder de Deus agiu de uma maneira poderosa, formidável. E a partir disso, eu falei, opa, vou me especializar. Agora eu vou... Você sabe que uma pausa, que uma brechinha, eu me lembrei, você agora contando a história, né, de busca pela naturopatia como uma alternativa para resolver um problema da família, na família. E eu me lembrei de Fernando Lux, que deixou os investimentos, a bolsa de valores, né, o mundo dos negócios, e foi atrás de pesquisa, foi atrás de recursos, de conhecimento, para também resolver o problema do filho dele, né? Que experiência, assim, né? Como a saúde pode mexer com o íntimo de alguém a ponto de deixar completamente a sua carreira, a sua vida, o seu mundo de negócios, e isso por amor à vida de um filho, né? De alguma forma, eu acho que não foi só pelo filho, mas por amor à vida, porque quando você se interessa pela vida de alguém que pode não ser nem o seu filho, e de alguma forma você se sente tocado a ir mais fundo, é Deus operando, né, em favor realmente de aumentar os esclarecimentos, encontrar outras soluções para aquilo que está obscuro, né, no contexto da saúde. E foi puro por amor, tanto que hoje eu faço o que faço por amor ao ser humano, à vida. Eu
até me emociono pelo sentido de eu quero ver todo mundo bem, sabe? Eu quero ver todo mundo com saúde. Cada dia que eu estudo, eu falo assim, gente, tem chance, tem oportunidade, porque muitas vezes as pessoas chegam num paredão, como eu cheguei. A médica dizendo, você ficará a vida inteira dependente desses medicamentos. Eu falo, uau, esses medicamentos são nefastos. Ao longo do tempo, eles vão desencadear vários problemas neurológicos, problemas fisiológicos, de fato, né, para as pessoas. Na grande maioria, a bula é assustadora se você ler. E eu falo, isso é drogas. Isso é drogas. E o que mais me chamou atenção foi isso. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas dependentes de medicamentos, e hoje eu posso dizer que tem uma boa restauração praticamente em quase todas as doenças, inclusive as degenerativas, eu falo assim, como não passar isso para as pessoas? Como não ficar nesse... Sabe, achar assim, é só para mim. Não, a gente tem que espalhar, sabe, amor através do conhecimento que a gente adquiriu para todos. Isso, que lindo. Isso é algo especial. Muito bonito. Isso já é além da vida, né? Isso é além de uma carreira. Isso é um propósito, né? Que você abraçou de ajudar pessoas, né, a terem mais saúde de fato, a terem um estilo de vida, porque saúde, às vezes, a gente tem, aparentemente, a gente acorda, a gente dorme, a gente se alimenta, a gente respira, a gente faz as atividades, não dá sintoma de depressão, mas será que a gente está realmente vivendo, né, ou só existindo? O que vai mudar? É o estilo de vida, né? Então, tem alguns parâmetros aí que é somente quando a gente observa algumas coisas que a gente vai, de fato, encontrar essa segurança de saúde, né? Essa certeza, convicção de que está realmente saudável. Porque, aparentemente, você está dentro da normalidade, até mesmo sedentário, você ainda não deu sintomas, mas será que os teus órgãos internos estão, né? Então, a tia da Fran, ela faleceu de usar aquelas bombinhas para bronquite, para essa parte, né, respiratória e tudo. Por que a gente sabe? Porque desde muito tempo, eu já tinha ouvido falar que aquilo é cancerígeno. Mas as pessoas, né, preferem o rápido, o efeito imediato, do que usar uma inalação, né? Trabalhar com as ervas, né? Por exemplo, eu quase morria dormindo em cima de um fogão, respirando, com uma toalha cobrindo a minha cabeça e respirando eucalipto. Eu tive trauma, eu tomei banho daquilo. Eu fiz tanta coisa. Olha, foi cruel. Alergia pelo corpo, tomava banho com aqueles remedinhos rosa, roxo. Então, assim, eu também. Mas graças a Deus, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de passar num médico excelente, muito famoso e conhecido, o Dr. Luvísio, lá do Hospital Adventista de São Paulo, né? E ele foi taxativo em dizer para minha mãe, olha, corta o leite, corta o refrigerante. Naquela época não era muito o consumo, né? A gente era criança, sempre teve aquela educação para valorizar, né? Não valorizar esse tipo de bebidas. Então, corta o leite, corta isso, corta o queijo. Olha, naquela época, a gente não sarou, mas a gente fez muito tratamento, né? Minha mãe sempre procurou observar a alimentação, então fortaleceu. Eu, depois de adulta, percebi que fui curado. Mas a minha mãe e o meu irmão, até hoje. Então, o sangue, provavelmente, deles, porque vive quase, claro, entra aí um contexto de estresse, né? Eles têm mais tendência para guardar, para se fechar, e eu já sou mais expansiva. Então, aí entra essa administração das emoções, que também contribui, mas não é pauta de hoje. Mas é bom lembrar que você pode fazer os mesmos métodos, as mesmas indicações fitoterápicas, tratamentosas, etc., e você não vai alcançar o mesmo resultado que fulano Beltrano,
se você também não observar os outros aspectos da saúde, da vida, né, como um todo. E isso é muito sério, porque tem muito pouca gente que leva em consideração essa questão emocional, e ela é também tão determinante, né, Karina? E não só levando esse nicho, né? Mas é que cada corpo humano tem a sua maneira de reagir, a sua nossa biodiversidade, né? Também, então, assim, verdade. E outra coisa, tratamentos, eles têm um tempo. Existem pessoas que terão um tratamento com uma resposta rápida, já outros terão uma resposta lenta. Já outros... Porque depende do imunológico, né, também, né, Karina? Tudo. Então, assim, existem pessoas que vão fazer um tratamento e em pouco tempo vai ter um bom resultado. Mas existem outras que não. E você vai... Aí, digamos que elas sejam amigas. Ah, nossa, mas eu fiquei boa rápido e você não. Tá, agora vamos a uma coisa interessante. Qual é a sua alimentação? Entendeu? Então, o que acontece? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu como super saudável. Arroz, feijão, uma folha de alface e de tomate. E um pedaço de bife. Super ótimo, tranquilo. Se eu comer essa dieta aí a semana inteira, eu vou ficar uma semana sem ir aos pés. Aí você me diz uma coisa. Não é isso que é pregado? Não é isso que é falado? Não é isso que é aventado no hoje? Saudável? Tá certo. Só que aí que vem o problema. Não sabe que é pobre, né? Que é uma dieta tão pobre em nutrientes, né? Aí vem o... refinado. Sim, aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho problema nenhum. Mas a pessoa, quando come qualquer coisa, sente aquele assim, a barriga empachada. Aquilo é um problema. Ah, mas eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu não tenho... Vamos lá, vamos Ah, mas eu não tenho problema nenhum. Beleza, mas eu tenho prisão de ventre? Ah, eu não tenho problema nenhum, mas vira e mexe, eu tenho dores no meu corpo, aí, sabe, eu tenho um torcicolo, não posso virar para um lado e para o outro. Eu não tenho problema nenhum. Ah, tá tudo bem? Tudo bem. Ah, mas olha, a minha pressãozinha... Olha, eu não tomo remédio nenhum. Aí, quando a gente vai fazer, né, a consulta, a anamnésia, e a gente descobre que, ah, não, mas eu só tomo um captopril, nalapril, um pril. Ah, mas isso não é... Ah, todo mundo toma. Ah, mas eu não tenho... Querido, é aí que é o detalhe, né? Então, assim, quando a gente fala que não tem problema nenhum, eu vou dar um exemplo de quem não tem problema nenhum. E eu vou pegar, por enquanto, esse exemplo, porque ainda posso dar esse exemplo. Problema nenhum é quando você não toma medicamento nenhum. Mas não é porque você não quer tomar medicamento que você é turrão. Não. É porque você simplesmente não tem problemas nenhum para tomar medicamento contínuo. Contínuo. Porque de vez em quando, né, você dá uma dor de cabeça, aparecem alguns sintomas e que você, a grande maioria, vai na farmácia, compra o medicamento e toma. Né? Auto se medica ou vai no médico. Que não é uma boa coisa a automedicação. Vamos deixar bem pontuado isso. Acontece que eu tenho, na minha casa, eu posso dizer que o meu pai, na atual circunstância, aos seus 68 anos, ele não toma nenhum medicamento para pressão, ele não toma medicamento absolutamente para nada. Aí você me diz, como é que é a alimentação dele? Aí está o segredo, né? E aí a gente pode trazer... Eu quero pontuar para vocês uma coisa bem interessante. Eu queria ler com vocês umas coisinhas que eu quero compartilhar, assim, dando continuidade
dando continuação, né, à nossa conversa aqui gostosa. Diz assim, Sim. Causas de má saúde e ineficiência ao trabalho. Olha só, a nossa saúde impacta no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Olha como é importante nós prestarmos atenção a um órgão que muitas vezes tudo, inclusive para ficar bom, você tem que abrir a boca para pôr um remédio pela boca, na grande maioria das vezes. A maioria das administrações medicamentosas são feitas via oral. Sim. Vamos pontuar isso. Olha como é interessante o nosso sistema digestivo. Então, a má saúde e ineficiência no trabalho é a má digestão. É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando o órgão digestivo são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. Gente, olha que confundindo o cérebro. Sim, isso está na Conselho sobre o Regime Alimentar, página falando sobre fisiologia da digestão. Ah, sim. Eu não preciso muito. Existe essa literatura, ela foi escrita em 1800 e alguma coisa. E olha que mais interessante. Mas é que foi escrito por uma mulher inspirada por Deus, né? Sim! Essa escritora, e o mais interessante, hoje a ciência pode comprovar o que está escrito. É a coisa mais gostosa, ver a ciência comprovando isso, sabe? Verdade, O acadêmico verdade. está aí para nos, sabe, nos presentear com isso. Então, assim... Eu acho que uma das primeiras revelações foi em relação ao ácaro, né? Eu ouvi já uma palestra, uma citação, que uma das primeiras descobertas assim, da ciência de confirmação do trabalho, das literaturas de Ellen G. White, do Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, foi a descoberta da influência do sol, né, da luz solar no combate aos ácaros, né? Eu me lembro alguma coisa assim. Olha que interessante, gente. Algo escrito numa época que não se tinha isso como foco. Não era um problema era um grande problema, mas não se tinha estudos científicos conduzidos, randomizados nessa questão. Eu acho isso incrível. Sim. Hoje nós sabemos que a má digestão, ela, vamos dizer assim, ela é o cerne de diversas doenças. Então, uma pessoa que você comer é bom, é ótimo, maravilhoso. Mas o mais interessante é você comer algo simples, não fazer muitas misturas, não esbanjar, para que teu intestino, o seu sistema digestivo, desculpa, ele possa processar tudo isso e não sobrecarregar, sabe, o seu cérebro. Gente, é fantástico isso. É claro que a maioria das pessoas sobrecarrega não só por uma vez ao dia, mas 3 vezes ao dia, ou 4, 5, né? Além de falar que a maioria das pessoas não levam a sério essa questão, tá fora de hora, se eu colocar alguma coisa na boca, seja uma bala, seja o quê, vai estar atrapalhando o processo digestivo da digestão da refeição anterior. E aí começa a tumultuar o processo. Você sabe que no stand do repouso, eu acabei entrando nesse mérito, porque quando a gente não observa corretamente os intervalos, não repousa o suficiente, a gente está sobrecarregando os órgãos internos e automaticamente reduz a capacidade. Né? Um carro tem uma vida útil, né? Um móvel, um fogão. Então, o nosso corpo também, né, digamos assim. Então, quando a gente desrespeita, né, os limites, né, os limites, né, que nós temos, né, que são exatamente orientados pelo número de refeições, pela quantidade de horas do dia, né, dividir as horas tanto para o sono e tal, a gente está sobrecarregando o organismo. E nesse caso em específico, o cérebro que vai trabalhar
E não é só o estômago, e eu acho que muita gente esquece disso também, né, Karine? Sim, e uma coisa importante que a gente pode pontuar aí também é no sentido que conforme você vai se alimentando, às vezes você fala assim, só hoje. Só hoje. Gente, só que é hoje que você se sobrecarrega. E eu costumo dizer que quando você planta uma semente de feijão, você não colhe um feijão, você colhe alguns feijões. Verdade. Então, quando você sobrecarrega o sistema digestivo, automaticamente você também vai sobrecarregar o seu fígado. Automaticamente, o seu sistema circulatório também será afetado. E todos os outros órgãos também serão afetados. Ai, Karine, será? Dúvida? Será que sim, né? Olha, essa questão da má digestão, ela é algo tão complicado. Existem vários estudos e também existe algumas, vamos dizer assim, áreas, né, científicas estudando sobre isso, modulação do nosso sistema digestivo, né? A nutrição estuda muito isso. Existe sobre a questão de microbiotas, que é um outro nicho maravilhoso quando a gente estuda sobre isso, né? Então, assim, nós temos... Peraí, dá uma palhinha, dá uma adiantadinha aí, o que vem a ser os microbiotas. Ai, gente, como é que eu posso... As microbiotas... Bem, nós somos feitos de quê? Vamos começar assim. Nós somos feitos de quê? De células, né? De Sim. água. O que mais? Tecido. Eu costumo dizer que nós somos feitos de barro. E do melhor barro. Nesse barro, de maneira espetacular, Deus criou nós nos criou. E eu acredito que na hora que Deus nos pegou para nos fazer, veio junto uma série de bactérias benéficas. E quando a gente então, fala... os microbiotas são bactérias, não as negativas, né? As bactérias essenciais à sintetização dos alimentos. Sim, isso sim. O mais interessante é que tanto as que a gente chama, né, de negativas como positivas, as bactérias boas e as bactérias ruins, elas são necessárias. Se colocarmos um microscópio, né, agora na nossa mão, por mais que você tenha lavado, por mais que você tenha feito as coisas tudo higienizado direitinho, você vai ver uma flora bacteriana aqui também, né? Várias bactérias. E é necessário que elas estejam aqui. É necessário. Elas fazem a sinergia também do nosso corpo. É uma troca, sabe? Elas têm um papel também extremamente importante para o nosso organismo. De proteção, elas atacam o invasor também, né? Sim! É tudo! E assim, eu até não queria entrar muito nessa área, porque é uma área assim maravilhosa, é ampla, a gente tem conversa assim, um bate-papo longo, falando sobre... A gente marca outra, porque a gente já está indo aí para meia hora, 35 minutos, estamos indo bem. Você já tá... Como é que tá aí? Você já falou metade do seu assunto? Como é que tá? Tá indo bem? Tá animada? Tá tranquila? Não, e assunto aqui, Rose, tem para dar e vender. Tem conversa boa. Ó, como eu falei para você. Aqui, por exemplo, a gente pode falar um pouquinho... vamos pegar um pouco a questão de microbiota, que a gente entrou na questão de má digestão. A má digestão, quando você sobrecarrega, né, comendo várias
Porque assim, gente, vamos colocar uma coisa, vamos pontuar uma coisa aqui. Tudo é química. Tudo é química, tá? Os químicos vão concordar comigo. Tudo é química. Substâncias químicas, né? Já diz a tabela periódica, né? Tudo é química. Tudo vai se transformar em um determinado nicho. Eu vou dizer assim, de uma maneira bem fácil de entender, tá? E o nosso corpo precisa metabolizar tudo isso. Então, quando a gente coloca... Vamos pegar um exemplo. Quando a gente vê aquele pudim maravilhoso, aquele sabor espetacular. Eu sempre uso o pudim porque é algo assim que a gente pode, que a grande maioria gosta. Uhum. Então, quando a gente pega um pudim que tem leite, ovos e açúcar, eu vou pegar só uma coisa do leite, gente, por favor, tem milhares de coisas, então a gente não vai destrinchar isso, por favor, meus queridos nutricionistas. Quando a gente pega vamos dizer, alguns lactobacilos do leite. Vamos pegar também alguns bacilos do ovo, mais aquela composição de colesterol, de gordura, açúcar, tudo do ovo. Gente, pelo amor de Deus. Pegamos o açúcar, juntamos isso, queridos. Isso não vira uma bomba? Isso não vira? Olha, a maioria das pessoas, eu tenho certeza que come um pudim, entra na boca maravilhoso, mas depois costuma ficar empachado. A grande maioria tem isso. Eu ainda não conheço um que assim, não fica. Fica, come. A grande maioria, não estou dizendo que tem suas exceções, mas às vezes aí começa, né? Tem as flatulências, aquelas bem fétidas. Tudo isso tem vamos dizer assim, ligação direta com a sua microbiota, com o seu, vamos dizer assim, as bactérias do seu intestino, a flora intestinal, tá? Então, a maioria dos nossos processos acontece no intestino delgado, né? Nós temos o intestino grosso, né? Que as células são colonocitos, né? E temos o intestino delgado, que são os enterocitos. Né? Essas células, é só a nível da gente curiosidade, de conhecimento, né? A máquina humana é maravilhosa. E aí, quando a alimentação, o processo em si, acontece no intestino delgado. E eu queria trazer uma curiosidade. Vocês sabiam que as nossas células do nosso intestino delgado, elas se renovam a cada 5 dias? Olha que bacana! Não, eu não sabia, não. E de 4 a 5 dias elas estão renovando. Então você tem 5 dias para usar aquelas células até elas se trocarem. Olha que fantástico, né? E com isso... E o que pode atrapalhar esse processo, hein, Karine? Agora vem uma coisa importante que você perguntou. O que pode atrapalhar esse processo? A nossa alimentação. Então, quando a gente ingere, por que as células do nosso intestino delgado, elas são assim, vamos dizer assim, várias montanhazinhas juntas, umas assim, sabe? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos fazer essa didática aqui um pouquinho com a turma. Não, né? Cadê o flip chart? Pois é. A gente vai melhorar. Vamos providenciar um flip chart e vamos começar a fazer com mais frequência aí umas apresentações, hein? Aliás, você mesmo, né? Pega o jeitinho e já começa a fazer um dia por semana, uma noite, ou o cantinho da saúde, alguma coisa assim, alguns minutinhos, né? Você imagina a nossa célula, gente? Eu desenhei, por favor, bem grosseiramente, tá?
É bem grosseira. Imagina isso bem pequenininho, bem milésimo. É mais ou menos assim. Vamos ver aqui assim. Dá para ver? Tá vendo essas montanhas? Microvilosidades. Essas, essas, Sim. essas filosidades, né? E para que precisa ser assim? Porque o nosso bolo alimentar, ele precisa realmente fazer essas voltinhas e cada vez que ele faz isso, vai deixando ali, né, os nutrientes necessários para o nosso corpo. Acontece que quando a gente come fibra, as fibras, elas vão passando e não vão deixando quase nada de detritos. E tudo é absorvido, principalmente a alimentação crua. Uma coisa que eu costumo falar para algumas pessoas, né? Falei, olha, é muito importante a salada. Ah, mas eu não gosto de salada. Eu falei, mas gente, ela é que tem tudo. E quanto mais diversificada é a salada, isso quer dizer, quanto mais cor, mais importante fica, né? Então, assim, nós temos que levar, então, em consideração isso, essas células, quando a gente come um pão, uma pizza maravilhosa, vamos pegar isso. Existe uma proteína chamada glúten e ela vai asfaltando. Em vez desses nossas células, essas tech junctions, ser montanhazinha, elas começam a Como é que é o nome? Como é que é o nome? Tech Junction? As tech junctions, né? Que a gente chama essas células, elas têm uma maneira de se comportar. A gente não vai entrar nesse detalhe longo. É uma fisiologia que a gente pode depois destrinchar. Então, assim, bacana. Eu achei interessante o nome, Tech. Eu vou Tech, é legal. As tech junctions. Então, assim, conforme vai passando, vai asfaltando e os nutrientes não são absorvidos. Consequentemente, às vezes as pessoas são até obesas, mas são desnutridas. Né? Às vezes as pessoas, a maioria das vezes, estão doentes por falta de nutrientes. Porque ao invés de lubrificar o caminho, né? Por exemplo, a chuva, né? Deixar escorregadio o negócio, foi lá e cimentou o caminho e aí impediu, né, o acesso, né, dos nutrientes e também do líquido. Eu ia dizer para você, né, agora, estava me esquecendo, eu como fibra bastante, mas tem semanas que eu esqueço de tomar água e adivinha o que acontece? É como se eu tivesse pedras dentro do meu organismo. Gente, sem água não tem como a gente funcionar bem. Praticamente, nós somos água. E olha, eu estava vindo de uma caminhada essa semana e eu vi um guri, eu não aguentei. Eu parei e olhei assim, quase que eu disse para ele, eu não tomo água. Eu quase olhei para ele e falei assim, como você não toma água? Você quer morrer? Quase que eu perguntei para ele. Claro, eles tomam refri, sei lá o que mais, Coca-Cola, suco talvez um suco. Mas é assustador, porque a gente sabe que só a água é o emoliente, eu ia dizer, mas é o líquido, né? Que essencial para conduzir as coisas, né? Se tem outro, já tem pH diferente, eu acho que já dá toda uma alteração, né, Karine? Sim, sim. Outra coisa interessante, a pessoa ela tá com alergia. Eu sou super alérgica. Pode ter certeza que essa pessoa não toma água direito. Pode ter certeza. Olha só. E tem um outro fator também que a minha mãe costumava sempre me dizer, assim, para Fran, que sempre teve dor de cabeça, puxou o pai já tem enxaqueca de muitos anos, sempre teve. E eu também achei que ia herdar isso dele também. Mas a minha mãe sempre dizia, toma água, tá faltando água, toma água, tá faltando água. Eu falo isso com minha filha. Gente, a coisa mais interessante é que as bactérias, fechando esse nicho, né, de microbiotas, a gente estava falando
da nossa célula, né? E eu queria fechar que tudo funciona, esse assunto, que tudo funciona assim, harmoniosamente quando nós temos uma alimentação equilibrada. Mas, queridos, alimentação equilibrada é um prato colorido. Você já viu a beterraba maravilhosa? Você já viu a cenoura? Você já viu o tomate? Aí você tem pimentão Eu acho verde. que a pessoa teria que pensar assim, né? Não como salada, eu como um arco-íris. Aí, opa, não tem todas as cores, então vou ter que voltar lá na cozinha buscar as outras cores. Tem pessoas que comem aquele prato monocromático, né? Adorei a comparação. Aí fala assim, Arroz e feijão, black and white. e fala assim, e não, ainda coloca um pouquinho de batata frita, um bife assim, tá tudo certo. Tem um amarelo e tem um marrom. Tá ótimo, né? Aí É muito triste, mas a maioria das pessoas vivem dessa forma, né? sim, aí você me diz, você vai viver por muito tempo? Gente, isso está ligado à energia vital, sabe? A alimentação saudável, ela está ligada à sua qualidade de vida. A energia vital, ela está ligada a tudo. O teu intestino, seu sistema digestivo é onde tem a maior células neurais. Gente, se você não se alimenta de maneira adequada, você vai ficar doente ou já estar doente. Ai, mas eu não sei porque eu comia bem, mas eu tô com câncer. Dá uma olhada na sua dieta, na grande maioria. Comia bem, né? Eu tenho renite, sinusite, zite, querido. Quer ficar livre disso? Deixe de tomar leite e seus derivados. Deixe de comer glúten e seus derivados. Eu duvido que você não vai melhorar das suas renites e das suas sinusites. Eu duvido. Karine, reforçando aqui, foi exatamente esses os alimentos que você tirou da dieta familiar para o seu filho sarar das pneumonias constantes? Olha só, meu filho já não tomava leite. Eu não criei meus filhos com leite, em hipótese alguma. Certo. Mas a questão do glúten... Só o leite materno, né? Ele tomava leite materno e leite vegetal. Tá? Sim. Sim. Tomava leite de castanhas, leites de soja, chegou a tomar leite de soja, assim, mas nada de assim, leite da vaquinha, não. Foi o leite que eu mais tomei, foi o leite de soja na minha infância, adolescência. Depois aí minha mãe inovou, né? Começou a fazer de aveia, de amendoim, mais especificamente do Pará. Mas agora, recente, a gente começou a tomar de amêndoa, né? Que também é muito gostoso. Até chegamos a fazer queijinho de amêndoa. E de amendoim era muito... Eu até fiquei muito viciada. Daí a minha mãe disse, é muito calórico, no verão não pode. Aí eu comecei a parar, assim, uma semana sim, outra não. E o que eu amo, assim, é mais difícil de fazer, mas eu amo, é o leite de coco. E depois que eu associei que os alimentos brancos fortalecem o imunológico, aí eu esbaldei, porque ele não é tão calórico que nem um amendoim. Então eu tomava mesmo, tipo, sem medo de ser feliz, né? Eu falei, opa, e dava para o meu pai quando a minha mãe viajava, porque eu sabia que eu ia estar alimentando um pouco melhor ele. Em vez de tomar o tal do óleo de coco, que para alguns já é meio que essencial, no caso foi recomendado para o meu pai, no caso de, acho que Alzheimer, né? Assim, não sei exatamente como que age, né? O efeito eu não sei. Eu só sei que eles tomaram e a minha mãe sentiu bastante melhor, né? Bastante melhor. O coco Memória, a geleia de real também. E respondendo a tua pergunta, o meu filho, o problema dele foi devido a fungos. Né? Devido a fungos. E aí, que a gente nem sabia, mas posteriormente, ele, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar o sistema imunológico dele.
e tratamos essa questão de fungos, né? E graças a Deus ele teve uma melhora significativa. Nós morávamos na praia e assim, nessa época eu já tinha me mudado para uma outra casa e essa casa tinha a gente fez uma reforma, reformamos a casa, era a nossa casa que a gente passou a morar e a gente não percebeu que alguns pontos não foi perceptível naquele momento. Depois, é claro, a gente foi percebendo, a gente trabalhou em cima disso, e aí, graças a Deus, a gente não teve problemas futuros. Hoje eu posso contar para você que foi uma bênção, foi um start, né, vamos dizer assim, falando em fungo, Karina, eu fui internada também bem mal, com fungo, bactéria, mas foi verificado fungo, e eu fazia muita unha fora, naquela época, e só que nos últimos tempos eu comecei a cutucar eu fazer. E aí sabe como é que é? A gente acaba não tendo as mesmas técnicas de esterilização que um ambiente adequado que faz essa parte, né, de estética, unha, né, em especial. E eu fiquei mal, eu fui parar no hospital com fungo, e com certeza foi de uma situação dessa. E não foi uma, foi 2, 3 também, eu passei complicado com fungo no sangue. É sério, então, veja, né, às vezes não é pela comida, né, o ar, a gente tem que ter muita essa sensibilidade também, né, com os filhos, enfim, né, com a família, os idosos, que a minha mãe teve pneumonia também, uma única vez, assustou muito a gente, mas foi tranquilo, primeira vez. Depois, parece que ficou mais vulnerável, depois quase teve, não chegou a ter, então, quer dizer, o fungo, ele é mais resistente do que a bactéria, não é, Karine? Ele é uma praga. Ele se alojar no pulmão, brincadeira, né? Dá trabalho, dá bastante trabalho. Rose, eu queria que a gente já fosse finalizando, mas eu queria, antes de chegar nesse ponto, passar algumas coisas interessantes com relação ao nosso sistema. Né? Vai ficar gravado no seu perfil, aqui no nosso também, depois pode subir. Só me pedir que a gente baixa, manda também, se quiser pôr no seu canal do YouTube, fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Uma das coisas importantes que eu queria compartilhar, essa conversa gostosa que a gente teve, não é uma aula, é uma conversa, uma troca de ideias, uma troca de experiências, né? Diz assim, o cardápio, para aqueles que não vão nos escutar, diz assim, o cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados de uma maneira simples, não precisa ser pratos requintados. É gostoso, mas não é saudável. Lembre-se, tudo é química. Quanto mais química se mistura, mais complicado fica os resultados. Né? Sim. Numa mesma refeição, devemos ter alimentação simples, muita ingestão de água, mas muita ingestão de água. E devemos ter equilíbrio em tudo que a gente for fazer, inclusive na alimentação. Uma coisa importante... se você me permite, eu me lembrei de um ponto que a gente era muito citado, né, na comportagem, nas palestras de saúde, que ali que eu comecei a vibrar um pouquinho, né, mais com essa experiência de palestrante aspirante, quando eles falavam, né, que comparavam a má combinação dos alimentos com uma porçãozinha de álcool. A gente até fazia assim para impactar as pessoas, eu me lembro. E olha, então, isso. Você mencionou o pudim, né, dos lactobacilos mal combinados, que dão a flatulência, etc. Mas tem também essa questão que muitas pessoas são viciadas numa laranja depois da refeição do almoço, que não tem nada a ver com cítrico, né? Gostam de comer uma banana, por exemplo. Eu acho que o mais tradicional é o pessoal que gostava de comer arroz, feijão e cortar umas bananinhas. Assim. Meu pai amava. Olha, levou um tempo para para minha mãe conseguir reeducar ele nesse sentido. Eu mesmo nunca gostei.
Mas uma bananinha, quando eu comia fora, uma bananinha frita assim de sobremesa, tava tudo certo comigo, junto com a polentinha e tal, eu adorava. Isso Mas é tem ótimo. muita gente que acaba misturando, né? E daí não sabe também que tá fazendo uma salada de fruta na hora errada, né? Oh, e até a salada de fruta, ela tem Neutralizando os efeitos, né, individuais dos nutrientes no organismo. Então vai estar comendo sim. algo que vai fazer mal em vez de alimentar as células, alimentar o organismo e os nutrientes, né? De ser nutriente vai estar atrapalhando. Tá aí uma coisa, Rose, que a gente come assim, vamos comer uma saladinha de fruta que é bom, é natural, né? É saudável. Queridos, se você não fizer uma combinação nessa salada de fruta, ela vai ser ruim. Ela vai ser ruim. Ela vai provocar fermentação. Ela vai matar parte das suas microbiotas. Ela vai fazer você ter dor de cabeça. Vai fazer você ficar tonta. Por que pareça. Aí você, mas é coisa natural. Sim, mas tem que ter equilíbrio. E eu queria dar uma dica. Eu trouxe até assim, eu peguei aqui uma coisa que eu gosto. E eu acho, Rose, que a gente pode marcar um dia só para falar um pouquinho disso. Não precisa ser tanto, mas um pouquinho disso vocês vão gostar. Sabe o que é? Eu vou pegar aqui para você. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês nesse jarro grandão. Os bichinhos! Isso aqui, gente. Tem aí um monte de gente que gosta, que é o tal da kombucha. Kombucha! Deixa eu virar aqui assim, ó, para vocês verem. Dá para ver? Dá para ver? Tu faz, então? Dá para ver que tem uma camada, assim. Você que faz, Karina? Sim, eu cuido dessa belezinha. Olha, gente. Pensa numa coisa maravilhosa. Tem outros, tá? Tem outros tipos de micro, vamos dizer assim, de bactérias cultivadas bonitinho. Tem outros tipos, mas essa daqui dá para fazer um. Sabe quem gosta de tomar refrigerante? E a gente pode marcar um dia para ensinar a fazer um refrigerante natural disso aqui, cara. É delicioso. Eu não faço nem ideia de como que faz isso. Eu só sei que tem uma pessoa, uma amiga, que um amigo meu me indicou, da Itália, que queria fazer contato comigo para eu vender a mentoria de como faz esse troço, esse trem aí. Gente, isso é delicioso. A criança, olha, eu fiz em casa. E sabe que criança é exigente, né? Criança é exigente. E aí, eu fiz um e era igualzinho a Sprite. Já tomaram Sprite, né? H2O, aquelas coisas, era igualzinho. Aí, eu só sei fazer Fanta. Eu só sei fazer o suco da cenoura e da laranja. Só com direito assim, ó. Sabe aquele Fanta. É mesmo? Tem também isso? Olha, que então, bacana! Gelei, deixei bonitinho e ofereci para o meu filho. Ele é o mais chato no paladar dele. E qual foi a nossa surpresa? Que quando ele provou, ele... Mãe, eu gostei? Eu gostei? Menino, ele amou. Então tem o de limão, tem o de abacaxi, com menta... Cada coisa, a gente pode marcar um dia para a gente ensinar como fazer isso. É uma muito bom, maravilhoso. Gente, por que eu tô falando isso? Que nós estamos falando do cérebro. Se você tiver um bom intestino, você tem um bom cérebro. Vamos pontuar isso. Sim. Né? Nós falamos a importância de ter equilíbrio na alimentação, não comer demais, não fazer algumas misturas. Isso aí a gente está indo para o finzinho da nossa live, mas então a gente está pontuando tudo isso. Mas eu não poderia deixar de apresentar a kombucha, porque se você está com problemas digestivos, principalmente, eu não consigo ir pro vaso, kombucha. Eu tô com eu me sinto beleza, eu tô muito fraca. Gente, isso aqui dá uma energia tanta, tá? Isso faz a diferença. Que legal.
tá? Eu tô curiosa eu não cheguei a olhar o PDF, a apresentação de como que faz. Agora eu fiquei curiosa, eu quero fazer um curso. Olha, aqui tem vamos dizer assim, vários ativos fitoterápicos aqui dentro, sabe? Tem colônias de bactérias boas, tá? Boas. Eu tô falando Mas dessa olha, não linguagem, vai. Mas olha, não sei se tu deve dar essa receita assim aos 10 ventos. Eu acho que na internet deve ter, né? Seria legal marcar mesmo, uma coisa mais presencial, né? Sim, pode ser. A gente pode. Vamos pensar isso. Vamos pensar, Vamos pensar. Vamos né? pensar. Mas eu mencionei, Rose, justamente porque nos últimos dias agora, aqui em casa, nós tivemos algumas intoxicações alimentares. A gente não vai... Meu Deus! Sim. E, em especial, a minha filha, ela ficou muito mal. A febre Nossa! intensa, febre intensa. E foi bem puxado, tá, gente? Eu tô falando assim, Não, mas não sabia, não. foi bem complicado. Mas adivinha esse medicamento, eu digo esse suplemento que Deus nos dá, né? Deus nos dá medicamento, ele nos suplementa e sempre faz a prevenção. É maravilhoso. E uma das coisas que eu vou dizer para você, que ela parou de, sabe, golfar, para não falar vomitar, e ajudou muito a restaurar, inclusive, o equilíbrio da flora, foi a kombucha. Foi a kombucha. E, gente, existem vários tipos de bebidas fermentadas. Essa daqui é uma delas, com direito a gásinho e tudo. Não tem diferença nenhuma do refrigerante, tá? Nenhuma. Que legal! Nenhuma. É uma delícia. Vale a Saudável. pena. Saudável. Uma combinação balanceada para a flora intestinal e é perfeito, né? Então, mana, eu termino nossos momentos aqui desse bate-papo exortando-nos a ter, né, a pensar sobre isso. O que você está colocando na sua boca? Se você está fora do peso, o que você colocou na sua boca? Mas, eu como naturalmente e estou engordando. Não, tem alguma coisa errada. Ou na grande maioria das doenças, na grande maioria, eu não estou dizendo todas, tá, gente? Vou pontuar bem isso. É devido à nossa microbiota, a nossa flora bacteriana que está desregulada, na grande maioria das doenças. Então, eu costumo geralmente passar para os meus queridos pacientes e clientes que uma das coisas assim, pode ter certeza, eu vou passar lactobacilos. Sempre passo lactobacilos. Porque se eu não... e eu tenho outros órgãos que também é tão importante quanto, né? Que a gente não vai falar o caso. Mas se a gente não cuidar do nosso sistema digestivo, nós não vamos ter saúde. E a cura vem também pelo nosso sistema digestivo. Eu não diria que 100%, mas 90% ou 98% você chega. Tá? O intestino é um órgão digestivo? Faz parte do digestivo ou do excretor? Sim, é tudo sistema digestivo. Excretor é o intestino grosso. Você está falando do delgado. Tá, tem os rins, né? Que é o excretor e o grosso. Uhum. Sim. Excretor, nós temos uma série de órgãos, tá? Excretor, nós temos uma série de órgãos. Não necessariamente. O intestino também, o sistema digestivo também faz parte, né? Vamos dizer assim, ele tem um componente de excreção. Mas uma das coisas que nós devemos pontuar é que ter uma alimentação saudável e equilibrada é ter uma mente sã. Tendo uma mente sã, eu também vou ter uma espiritualidade melhor. Eu vou ter uma comunicação com Deus melhor. Eu vou conseguir entender as coisas de uma maneira clara. A grande maioria das pessoas... Não vamos esquecer. Agora eu vou anotar isso aí. A questão da irritabilidade, muito associada ao alimento.
e nos ajuda a cometer certos deslizes comportamentais, né? Sim. Isso é uma pauta para uma outra live mesmo, muito importante. Se você quiser, por exemplo, eu vou pegar aqui uma criança agitada. Se a criança é muito agitada, pode ter certeza que ela gosta de ingerir doces e muito carboidrato. Pode ter certeza disso. Ah, minha filha não para. E aquela história que as mães dão para o neném ficar quietinho, uma mamadeira com alta dosagem de chocolate com açúcar, os principais venenos para a criança se acalmar. É colocar isso na hora de dormir. A criança Pior. toma o quê? Eu já vi, gente, a mãe dando para a criança. Ele só, antes de dormir, ele tem que tomar o leite com chocolate. Eu fico olhando assim, como? O que é isso? Não dá! Karine, eu tenho aqui um livro muito bacana. Não sei se você já ouviu falar no Sugar Blues. Já. Esse livro conta a história de um casal hollywoodiano. É fantástico, eu nem vou dar spoiler. Eu acho que eu vou colocar essa história num e-book que tá vindo por aí. Que chique, que legal. Eu já ouvi falar desse... Eu não li, tá? Eu já ouvi falar sobre isso, eu não li. Mas sim. Eu também, agora eu quero saber. Eu tô lendo. Não posso dar spoiler. Essa é uma das coisas, né? Essa é uma das coisas que... É uma coisa assim que não tem mais, eu acho que não vende mais o livro, acho que não vai sair e-book. Então, é bom a gente resgatar algumas coisas importantes lá de trás, né? Então, esse é um insight que eu tô tendo aqui já. Pois é, tá vendo? A conversa tem... Olha, gente, se brincar já foi 1 hora, né? Se brincar. Com certeza. Não, com certeza? Acho que tá dando, deixa eu ver aqui, nem sei, eu nem olhei, mas... Karina, foi um prazer, deixa eu deixar você... tá dando 1 hora, assim. Foi um prazerzão, agradece a paciência dos pequenininhos, devem estar assim, louco pra mãe sair daí, né, o marido. Sexta é um dia... Sexta, a gente fala sábado é um dia feliz, mas a sexta para nós já é o sábado desde o pôr do sol. Então, nós temos que estar mais, né, conectados, deixar um pouco essas coisas de semana, né? Mas como a minha já tá grande, nem quer mais meu colo... Então, agora eu tô bem sossegada, mas fica com Deus, um bom final de semana, um feliz sábado, foi muito boa a experiência essa semana com você, com todos os demais. A primeira a gente nunca esquece, mas a gente pega todo um roteiro, né? Vê realmente a importância do compartilhamento, né? E a gente deixa fluir a coisa e é muito importante, mas vamos continuar trabalhando nessa direção de levar informação de conteúdo para as pessoas, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? Lembre-se. Tá bom, querida? Um abraço, então, e a gente se fala, a gente se vê por aí. Gente, um beijo para vocês. Foi um prazer. O teu recadinho, né? Foi um prazer ter esse bate-papo, foi gostoso. Não sei se eu agreguei alguma coisa, mas eu desejo que vocês pelo menos tenham, sabe, de viver com qualidade, sabe? E de passar esses detalhezinhos para as pessoas que pode fazer diferença. Lembre-se que se você ter uma boa digestão, se você ter um sistema digestivo equilibrado, a probabilidade é que você tenha qualidade de vida, que você tenha saúde, que você tenha disposição, que você tenha ânimo. E uma pessoa com disposição, que tem ânimo, tenha saúde... Vigor, né? Vigor físico. Ela também ajuda outras pessoas, ela também compartilha esse amor, ela compartilha essa vitalidade. E é tão gostoso quando a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. E quando a gente está doente, a gente não consegue. Não consegue nem pensar. A gente não tem o que falar a respeito, né? Mas então, queridos... graças a Deus, né, Karine, que tanto eu quanto você, né, temos tido essa luz e temos trabalhado, vivido, né, sempre que possível, né, dentro dessa realidade. E a gente pode, né, dizer de experiência que vive, e não de outros que contaram, né? É verdade. Então tá bom, amada? Beijo. Fica com Deus, então, e até a próxima. Até a próxima. Beijão. Beijo.